Olá! Hoje o Tata Healing vai ser sobre as minhas experiências e algumas, não justificativas, né? Mas algumas coisas que eu percebo e que estão me causando muita, assim, pressão. Realmente eu acho que a palavra é pressão acerca disso. Primeiro, tem muita gente que só quer fazer Tata Healing e constelação comigo. Assim, quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. E isso é a primeira coisa que eu já noto que a pessoa está errada. Porque ela está me colocando num papel de salvadora da vida dela. É muito grande. Que, olha, eu não tenho poder de salvar ninguém. Jesus que salva. Se você não acredita que uma pessoa, que Jesus salva, você não acredita que você pode ser salvo, ou que você pode... ou que você é a sua própria salvadora, sabe? E é muito difícil, complicado pra mim ver essas pessoas, porque assim, eu noto que elas acham que eu sou, sei lá, uma espécie de Deus, de guru, não sei, e isso é um pecado erradíssimo, porque isso é um pecado de idolatria. Idolatria é quando você coloca uma pessoa num altar e acha que ela é igual a Deus. Então, pra mim, isso já mostra que a pessoa ela não tem fé nenhuma. E eu não quero atender esse tipo de pessoa que é só eu, porque isso me mostra que, na verdade, ela não tem fé. E quem não tem fé não consegue receber nada. Ela vai pagar o dinheiro à toa pra mim, que não vai surtir efeito na vida dela. E assim, como eu sempre falo, eu nunca precisei atender ninguém, graças a Deus eu tenho uma vida estável. Mas assim, não é nem questão financeira, questão assim, espiritual. Eu não atendo uma pessoa que eu vejo que ela não quer ser mudada. Eu já me arrependi muito de atender casais, porque eu vejo assim, eu atendo geralmente a mulher, né? Atendo a mulher, aí ela se cura. E ela tem uma mudança na vida dela, uma espiritualidade tão grande. Eu sempre conto esse caso, né? Que ela teve uma melhora, que era uma amiga minha, né? Eu fiz 2h30 de Tata Healing com ela, pra limpeza, pra harmonização, pra tudo dentro dela. E ela foi uma das melhores pacientes que eu tive, tanto é que ela foi no psicólogo uns 3 meses depois que ela fez Tata Healing comigo. O psicólogo dela queria fazer Tata Healing comigo, porque o psicólogo viu que realmente ela mudou, que foi uma mudança assim drástica do que ela era pro que ela virou. E se tem um aval de um psicólogo nisso, é porque é muito real. Mas do que é isso? Ela mudou por quê? Porque ela quis mudar. Ela aceitou todas as curas que fizeram nela. Entende? E assim, houve um rebuliço tão grande, porque ela ficou tão maravilhosa que aí o namorado dela quis fazer, eu fiz. Os amigos dela mais próximos quiseram fazer, eu fiz. E nenhum deles melhoraram, só ela melhorou. Então, assim, ele teve uma que realmente teve uma melhora, mas, por exemplo, eu notava que era mais assim, eu quero a mesma coisa que aconteceu com essa pessoa. Só que eles não tinham a mesma fé que essa pessoa em si, né? Então, assim, quando agora eu consigo ler frequência, graças a Deus, né? Quando o psicólogo dela falou assim, eu também quero fazer Tata Healing com essa menina, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu não quero fazer Tata Healing nesse homem, porque daqui, só de você falar o nome dele, eu já consigo acessar a frequência e ver que ele não tem nenhuma fé nisso. Eu vou perder meu tempo, eu vou passar raiva, eu vou ficar mal, porque eu não consegui ajudar uma alma humana, mas assim, eu já atendi pacientes que a própria alma falou pra mim que ela não tem fé em Deus. Então assim, o que eu posso fazer com uma pessoa que não tem fé? No Tata Healing eu não posso fazer nada, porque assim, ela tem que querer,
né? E é muito difícil, porque assim, eu atendo uma pessoa, porque como eu falei, eu já consigo ver frequência. Então, se uma pessoa mandar uma mensagem pra mim, só de eu ver a foto dela, só de eu ver o nome, ver quem ela é, eu já consigo saber se ela tem fé ou não. E se ela vai ter uma melhora ou não com o Theta Healing. E radiestesia, constelação. Constelação eu não faço isso, porque constelação eu faço até para pessoas que não acreditam, porque esse é outro ponto que eu vou chegar mais pra frente. Porque assim, o Theta Healing, ele necessita que você acredite em Deus. Eu já fiz em ateu, 2 ateus. E eu fiz como? Eu falei pra eles que o universo é uma fonte de energia, que átomo é uma fonte de energia, que existem prótons, elétrons, e que eu ia organizar tudo aquilo. E se eles aceitavam, eles realmente aceitavam. E eles foram pacientes maravilhosos que eu acompanhei depois. Mais de um ano eles me cumprimentam, falam comigo de uma maneira tão maravilhosa. E eu falei assim, gente, se um ateu consegue ter mais fé que uma pessoa que diz ter fé, é uma coisa impressionante. Então, as conclusões que eu chego é que você não pode falar, uma pessoa tem fé ou não tem, só porque ela acredita, só porque a boca dela fala que ela acredita ou não em Deus. Porque é uma questão muito maior. Porque a alma tem que acreditar em Deus. Eu atendi esses dias uma pessoa e a alma daquela pessoa, eu fiz radiestesia, não acreditava. E aí eu tive que fazer o trabalho de limpar a alma, de fazer ela acreditar em Deus e tudo mais. E o que eu vejo que existe muito nisso? Assim, quando eu vejo uma pessoa que ela não tem fé, eu peço a Deus para ser ensinado o que é ter fé nessa pessoa. Né? Porque eu acho que se ela opta por vir fazer um Theta Healing mesmo, não tendo fé, é porque ela está em desespero. Mas também, outra coisa que eu aprendi na constelação familiar é que, assim, muitas vezes a gente tem o arquétipo do criador, né, também. Que se você tem algum problema com seu pai ou com sua mãe, você imediatamente vai ter um problema com Deus. Então, você tem que fazer esse trabalho de constelação. Geralmente eu faço constelação antes na pessoa para ela aceitar o pai e a mãe, depois eu faço Theta Healing. Porque aí ela já vai estar com o caminho livre, uma coisa assim. Porque assim, o arquétipo do criador, eu até já mencionei sobre isso. Que se o pai ou a mãe dessa pessoa abandona, rejeita, ou tem algum problema dentro da família, a criança, né, ela vê eles como criadores, eles veem os pais como deuses. E é terrível, porque assim, se o pai cometer um erro, o pai for imperfeito, a pessoa começa a acreditar que Deus também é. E é uma coisa muito nociva para a vida humana, porque ela realmente não acaba achando que Deus, ou que a vida, ou que o mundo é maior do que a família dela, do que os pais. E ela fica presa naquela situação, naquele emaranhado tão grande, que ela não consegue ter uma espiritualidade elevada. Então, assim, a fé é uma coisa, né? Jesus sempre fala, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. Então, assim, eu fiz o Theta Healing para me curar, porque na medicina humana não existia cura para minha doença. Eu até já mencionei sobre isso no canal. Não tinha... E eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei que Ele poderia fazer o impossível, né? Pode fazer o impossível. E eu vejo que tem gente assim que é amigos meus de religiões X, que falam que vão na igreja sei lá, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia na igreja, vive na igreja, tem filhos de pastores, de líderes religiosos que eu conheço, que eles não têm fé. E eles querem colocar limites na minha fé também. E esse é outro ponto, né? As pessoas querem colocar limites na fé de você,
ou na sua vida, ou no seu potencial, na sua inteligência, porque elas não têm a fé que você tem. E é realmente complicado. Por quê? O que aconteceu com essa minha paciente? Que ela tinha muita fé. Por eu ter atendi acho que umas 4 pessoas do círculo dela. Acontece que isso acaba diminuindo um pouco a nossa fé, porque a gente acaba vendo que não funcionou em fulano, em ciclano, em beltrano. Como que funcionou pra mim, então? Entendeu? Porque existem pessoas que vêm realmente, não estou falando do caso deles, mas assim, existem pessoas que já vieram me desafiar, né, que eu falo, porque elas não acreditam em Deus, elas não acreditam em Teta Healing, elas não têm fé nenhuma e elas vêm pra tentar falar que é uma mentira aquilo que eu estou fazendo. Aí o que acontece? Eu começo a fazer a leitura intuitiva, eu vejo que ela quer fazer isso dentro da leitura intuitiva, e aí eu começo a falar sobre a vida dela, falar sobre coisas que eu estou vendo, falar sobre o futuro, falar sobre o que elas, tipo assim, vestibular, concurso que ela tá querendo fazer. Começo a dar essa profundidade, né? E tentar fazer curas da maneira possível, da maneira que Deus permitir. Mas é sempre quando a gente faz Teta Healing, a gente aprende o bem maior, né? O bem supremo. Por quê? Porque a gente não pode, tem vídeo soberba, né? A gente não pode acreditar que é maior que Deus, a gente sabe o que é melhor para a vida de uma pessoa. E eu já recebi mensagens assim de mulheres que querem mudar o marido. Porque o meu marido sei lá, ele teve violência, ou ele tem problema de vício, ou ele tem problema de qualquer problema, né? É muito horrível essa situação. Por quê? Ou também quer mudar o pai, quer mudar a mãe, quer mudar isso, e fica... Gente, isso é magia negra, ok? Você querer mudar a outra pessoa sem livre-arbítrio é magia negra. É umas coisas das trevas, eu nunca vou fazer isso. Entende? O que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, mas eu preciso estar com minha consciência limpa de que eu ajudei aquela pessoa. Eu vou fazer Ho'oponopono para ela, um japamala de 108 repetições, em nome dela. Eu vou fazer uma oração para Deus. Eu posso fazer Teta Healing para uma pessoa que não quer fazer Teta Healing? Olha, eu envio amor incondicional, porque o amor incondicional, quando você envia, tem vídeo no canal também. Quando você envia amor incondicional para uma pessoa, você está enviando luz e Deus para ela. Então, só o amor incondicional sabe o que é melhor para aquela pessoa. Porque isso independe de qualquer coisa, isso é uma espécie de oração. O Teta Healing eu faço como uma oração. Então, assim, uma oração ela não tem limite. Quando eu quero fazer amor incondicional, eu posso fazer sem permissão da outra pessoa, porque aí eu vou colocar ela perante Deus e Deus vai decidir o que é melhor para ela. Se eu quiser fazer uma oração para uma pessoa para ela mudar de alguma forma, porque ela tá ruim, tá doente, tá com isso, tá com aquilo, o que eu faço? Eu faço essa oração, eu envio a oração em nome daquela pessoa e eu falo, coloco Deus no seu lugar, no seu primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Te coloco para o bem maior. Se tudo isso que eu pedi dentro da oração para fulano de tal não for para o bem dessa pessoa, não for para o bem da humanidade, não for para o bem do universo, então Deus está no lugar dele de decidir sobre isso. Até quando você faz uma oração para uma pessoa, você tem que falar isso, porque senão você está se colocando no lugar de Deus,
E eu tenho muito medo quando muitas pessoas têm essa questão de idolatria, de querer, não, é só você que pode me curar. E eu falo, não, de jeito nenhum. Eu nem atendo, pra começar. Uma pessoa que fala isso pra mim, eu nem quero atender. Porque eu já vejo que ela está fazendo o que? Uma idolatria. Ela está me colocando acima de Deus até. Porque a fé é dela, a fé não é minha. Eu sou apenas uma testemunha. Por isso que a gente faz o Theta Healing. Você permite que é a sua permissão, a sua fé. Faz um comando, né? Você permite? Sim. Aí a pessoa está dizendo sim, ela está permitindo essa mudança. Conforme a fé dela, não conforme a minha. Aí eu falo, gratidão, está feito, mostra-me. Quando eu falo mostra-me, eu falo a Deus, para eu ser uma testemunha ocular de que Ele fez isso. A partir do momento que eu falo mostra-me, Deus vem me mostrar se a pessoa aceitou ou não aceitou aquilo. Se a alma dela aceitou ou não aceitou aquilo. Se a alma dela teve fé ou não em relação àquilo. Se eu não vejo nada, eu vejo que ainda tem mais crenças negativas que precisam ser trabalhadas. Aí eu vou olhar a pessoa novamente e fazer alguma outra crença para tirar. Aí eu vou fazendo e aí vai aparecendo conforme a fé que a pessoa tem. Então, assim, quando eu indico... E outra coisa também, que eu começando a pensar muito nisso, é eu atender uma pessoa só por família. Porque existe um grupo de terapia na minha cidade, Natal, né, que eles fazem assim, ele atende uma pessoa por família. Por quê? Porque exatamente isso, já é a pessoa que mais tem fé dentro daquela família, que vai ajudar aquela família a ser curada. Porque quando você começa a atender todo mundo daquela família, dá uma confusão tão grande que um tem mais fé, um melhora, um prospera, começa a receber dinheiro, começa a ter um salto da vida e o outro não. E aí o outro fica, mas não funciona. E ele acaba tirando a fé daquela pessoa que estava melhorando, entende? Então a fé, infelizmente, ela é muito abalável, né? Jesus tem uma parte na Bíblia que ele fala que tinha eu falo muito da Bíblia porque eu estudei muito a Bíblia mesmo. Que tinha uma região de pessoas que eram descrentes totalmente. Elas não tinham nenhum tipo de fé. Elas não tinham crença em nada. E aí Jesus falou assim que acho que ele andou 2 quilômetros de distância daquela cidade, e ele falou, quando não tem fé, você tem que ficar o mais distante possível daquela pessoa, para que você consiga fazer curas nas pessoas que têm fé, porque a descrença ela é tão grande. Eu vou falar uma coisa assim absurda que eu fiz para provar isso para mim. Eu estava numa igreja. Eu fui em todas as igrejas, já participei de todas as religiões assim, que aceitavam mulheres, que não tinham restrição contra a vestimenta, enfim. Depois eu descobri que tinha, né? Por isso que eu saí. Mas contra a mim como ser humano. E numa dessas andanças por religião que eu fui, eu comecei a ver o batismo no Espírito Santo. E tinha uma menina que ela foi batizada no Espírito Santo, ela estava do meu lado. Aí eu já tinha um pouco de clarividência, eu realmente vi que aquilo estava acontecendo. Aí eu lembrei imediatamente disso, de que Jesus falou que quem não tem fé e estiver perto de uma pessoa que tem fé, ela pode estragar a fé dela. Aí eu pensei, então eu vou testar o nível de pessoa que eu era, né? Aí eu falei, então eu vou falar, não acredito que tá acontecendo isso. É mentira, ela tá inventando. A hora que eu falei isso, ela parou de falar as línguas, ela parou de se mexer. Aí eu falei, nossa, acredito sim. Por quê? Porque eu realmente vi que essa pessoa, ela tinha uma melhora tão grande, da fé dela,
com a minha fé unida a ela. Agora, quando eu fiz a descrença, não acredito, imediatamente o Espírito Santo parou de tocar nela. Porque o cérebro humano, gente, é uma máquina tão potente. Eu tenho 2 pacientes meus que dormiram durante a sessão de Teta Healing. E eles foram os 2 pacientes que, assim, ficaram maravilhosos. Uma viaja para tudo que é lugar, ela conseguiu emprego, ganha um salário muito bom, conseguiu voltar para a faculdade, conseguiu ter uma vida, assim, tão maravilhosa, que eu falo, gente, é incrível. E o outro, que tinha crenças, assim, tão negativas, tão ruins, e quando ele dormiu, o que aconteceu? O cérebro dele parou. O cérebro, gente, é um captador de energia, é uma tela mental muito grande. Então, assim, quando ele parou, dormiu, o cérebro dele saiu de cena, ficou só a alma dele. E a alma dele tinha muita fé, e a alma dessa menina também tinha muita fé, os dois, eram um homem e uma menina, que dormiram durante a sessão. E eles ficaram tão maravilhosos, mas tão maravilhosos, que eu falo assim, gente, eu acho que eu vou colocar todo mundo sonífero, a água da pessoa, e fazer ela dormir. Por quê? Porque o cérebro, ele realmente proíbe coisas espirituais. Uma pessoa que ela não acredita, ela não tem fé em nada, realmente nem espíritos assim ruins chegam perto dela. Você ter noção do nível que isso daí envolve várias coisas, né? Envolve o símbolo do Yin Yang, né? Que quanto mais luz você tem, mais escuridão você pode atingir também. Porque é um dual, né? E o que a gente tem que fazer para ficar sempre na luz? É sempre manter o foco. Então, uma pessoa que ela não tem nenhuma luz, ela também não vai ter nenhuma treva. Então, é uma coisa assim muito delicada, é muita informação, é muito conhecimento que você tem que ter para você atender uma pessoa e entender as vidas, a vida passada, a vida presente, as crenças. É um trabalho muito, muito delicado. Eu já passei a fila que eu tô com uma fila até dezembro, que são de várias pessoas mesmo. Mas realmente eu não tô pegando nenhum paciente agora, porque eu tô querendo encerrar dezembro, encerrar essa fila e encerrar. Porque o Teta Healing eu comecei a fazer para me curar e curar as pessoas que eram próximas a mim, que eram meus amigos, minha família, pessoas assim. E eu comecei a fazer os vídeos para curar pessoas através dos vídeos, que seria uma coisa gratuita, porque eu faço vídeo assim. Tem vídeo de 5 minutos, que é uma coisa rápida, e tem vídeos eu já fiz vídeos de 52 minutos no canal, que é uma coisa mais demorada, que é para olhar todas as coisas. Então, assim, eu não fiz esse canal para propaganda, ou para alguém vir e querer ficar só comigo, entendeu? Só eu que vou curar essa pessoa, porque isso é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, porque assim, e se eu morrer? Ninguém mais vai curar essa pessoa? Entende? Quem tem que se curar é você como pessoa. Eu não tenho nada a ver com a sua fé. A sua fé é apenas a sua fé. Eu só serei uma testemunha ocular do que você acredita, né? Do que você age nessa capacidade. E realmente, como eu tô com essa fila imensa de pessoas, eu tô passando para amigos meus, pessoas que já fizeram Teta Healing em mim, que eu confio. E quando eu vejo que a pessoa não quer fazer com outras pessoas, eu vejo que ela não quer mudar. E pior ainda, que ela está fazendo uma idolatria tão grande de não, é só isso, ou é só aquilo, que não tem condição, sabe? É muito ruim. E assim, voltando, né, o começo, assim, ninguém salva ninguém, a gente que se salva. Se a gente não conseguiu ter fé, ou querer mudar, ter força de vontade para mudar, não adianta eu não vou pegar dinheiro de uma pessoa que eu vejo que não tem fé.
E vou passar ela para uma próxima pessoa que queira trabalhar com ela, que queira, né, esse aval, porque realmente é muito difícil. Mas enfim, é só um desabafo dessa pressão que eu tô sentindo de tantas pessoas, né, que vêm e falam isso de não é só você, não é, tá? Existem outros Theta Healers, vão fazer, porque vai ser a mesma coisa, vai ser a sua fé. Mesmo se o Theta Healer que você fizer não tiver fé, ou não tiver conhecimento sobre acerca do seu assunto, enfim. Porque é conforme a sua fé, entende? Então, assim, era isso que eu queria dizer. No fim de todos esses 25 minutos, que eu nem percebi que passou, é a sua fé. Sempre a sua fé. Nunca é a minha. Eu não sou salvadora de ninguém. Nunca me coloquei nesse patamar. Então, assim, assista todos os vídeos do canal. Tem mais de, não sei, tem 95, a última vez que eu vi. Então, procura um Theta Healer na sua cidade, no seu país, estado, vai atrás pessoalmente, ou encontra alguém para fazer online. E assim, não sou só eu que existe, né? Existem vários outros. Então, assim, vai da busca da pessoa. Se a pessoa não consegue buscar por ela mesma, é porque na verdade ela não quer, né? Então, assim, eu não trabalho com quem não quer. Eu trabalho com quem realmente precisa e quer mudar. Não, assim, as outras terapias é diferente. Já a pessoa, ela, sei lá, talvez por necessidade financeira, ela acaba aceitando, mas assim, eu não vou aceitar jamais um paciente que eu vejo que não quer mudar, que ele não tem fé. Então, assim, eu vou perder meu tempo, vai diminuir a minha fé, que já não é muito grande, porque se nossa fé fosse do grão de uma mostarda, eu moveria montanha, não movi montanha. Então, é menor que um grão de mostarda. E não tem como dividir fé também. Então, se você tem fé, guarde fé pra você. Mude a sua vida. Aí, conforme seu marido, seu esposo, seu filho, seu namorado, seu crush, seu parente, sua amiga, sua irmã, seu pai, sua mãe, verem a sua mudança, eles podem querer mudar, mas isso vai ser da fé deles, não de você. Então, nunca deixe que ninguém atrapalhe a sua fé também, tá? Se você recebeu uma cura e a outra pessoa não recebeu, é porque ela não tinha fé e você tinha. Então, acredite na sua fé e deixe o outro ter livre-arbítrio, porque às vezes o outro não tem livre-arbítrio, assim, de escolher se ele quer ou não ser curado. Porque às vezes a pessoa não quer ser curada, ela quer viver a vida dela, ela quer um aliado, né? O Bert Hellinger sempre fala, as vítimas querem um aliado, elas não querem uma cura. Então, dê livre-arbítrio pra pessoa se ela quiser mudar ou não, porque isso daí sim é uma coisa do bem, é uma coisa da luz branca, tá? Senão, ao contrário, é uma magia das trevas, né? De querer obrigar o outro a mudar. Então, nunca faça isso. Nunca na sua vida. Porque você vai ficar amarrado na alma dessa pessoa, vai virar um espírito obsessor dessa pessoa depois de morrer, vai ficar na testa, não vai receber luz em lugar nenhum, tá? E é uma coisa muito séria mesmo. Então, respeita o livre-arbítrio e mantenha a sua fé, que ela é mais importante, tá? Porque nem fé às vezes pra gente tem. Então, mantenha a sua fé e nunca deixe que outra pessoa abale a sua fé. E se você vê um descrente, né, fique longe dele 2 quilômetros para que consiga fazer a sua cura. Ok? Gratidão.